Olá, eu sou Jonatas Galasso, nutricionista especialista em low carb e cetogênica. Outro dia, uma pessoa me disse no Instagram que eu devo procurar conhecimento, porque low carb não emagrece e faz mal para os neurotransmissores. Mentiroso! Será mesmo que as dietas low carb e cetogênica fazem mal para a produção adequada de neurotransmissores? Em falar nisso, você sabe o que são neurotransmissores? Os neurotransmissores desempenham um papel importante na comunicação neural. Eles são mensageiros químicos que transmitem mensagens entre as células nervosas dos neurônios e outras células do corpo, influenciando desde o humor até os movimentos involuntários. Este processo é geralmente referido como neurotransmissão ou transmissão sináptica. Especialmente os neurotransmissores excitatórios têm efeitos excitatórios no neurônio. Isso significa que eles aumentam a probabilidade de um neurônio disparar um sinal chamado potencial de ação no neurônio receptor. Os neurotransmissores podem agir de maneiras previsíveis, mas também podem ser afetados por drogas, doenças e interação com outros mensageiros químicos. Dito isso, primeiro é importante falar sobre um mito muito forte: o mito dos 130 gramas de carboidratos. Você pode ter ouvido falar que seu cérebro precisa de 130 gramas de carboidratos por dia para funcionar corretamente. Este é um dos mitos mais comuns sobre o que constitui uma ingestão saudável de carboidratos. De fato, um relatório de 2005 do Conselho de Alimentos e Nutrição da Academia Nacional de Medicina afirma: o limite inferior de carboidratos dietéticos compatíveis com a vida aparentemente é zero, desde que a quantidade adequada de proteínas e gorduras seja consumida. Então você não precisa comer carboidratos para viver. Como as dietas com baixo teor de carboidratos e cetogênica fornecem energia para o cérebro. As dietas com baixo teor de carboidratos fornecem energia ao cérebro por meio de processos chamados cetogênese e gliconeogênese. Cetogênese. A glicose é geralmente o principal combustível do cérebro. Seu cérebro, ao contrário de seus músculos, não pode usar gordura como fonte de combustível. No entanto, o cérebro pode usar cetonas. Quando os níveis de glicose e insulina estão baixos, seu fígado produz cetonas a partir de ácidos graxos. Na verdade, as cetonas são produzidas em pequenas quantidades sempre que você passa muitas horas sem comer, como depois de uma noite inteira de sono. No entanto, o fígado aumenta ainda mais sua produção de cetonas durante o jejum ou quando a ingestão de carboidratos cai abaixo de 50 gramas por dia. Quando os carboidratos são eliminados ou minimizados, as cetonas podem fornecer até 75% das necessidades de energia do cérebro. Gliconeogênese. Embora a maior parte do cérebro possa usar cetonas, há partes que requerem glicose para funcionar. Em uma dieta muito baixa em carboidratos, parte dessa glicose pode ser fornecida pela pequena quantidade de carboidratos consumidos. O resto vem de um processo em seu corpo chamado gliconeogênese, que significa fazer nova glicose. Nesse processo, o fígado cria glicose para o cérebro usar. O fígado produz a glicose usando aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. O fígado também pode produzir glicose a partir do glicerol. O glicerol é a espinha dorsal que une os ácidos graxos nos triglicerídeos, a forma de armazenamento de gordura do corpo. Graças à gliconeogênese, as partes do cérebro que precisam de glicose obtêm um suprimento constante mesmo quando a ingestão de carboidratos é muito baixa. Dietas baixas em carboidratos e doença de Alzheimer. Embora poucos estudos formais tenham sido feitos, parece que dietas com baixo teor de carboidratos e cetogênica podem ser benéficas para pessoas com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. É uma doença progressiva em que o cérebro desenvolve placas e emaranhados que causam perda de memória. Muitos pesquisadores acreditam que pode ser considerado diabetes tipo 3, porque as células do cérebro se tornam resistentes à insulina e são incapazes de usar a glicose adequadamente, levando à inflamação. De fato, a síndrome metabólica, precursora do diabetes tipo 2, também aumenta o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Especialistas relatam que a doença de Alzheimer compartilha certas características com a epilepsia, incluindo excitabilidade cerebral que leva a convulsões. Em um estudo de 2009, com 152 pessoas com doenças de Alzheimer, aqueles que receberam um suplemento de MCT por 90 dias apresentaram níveis de cetona muito mais altos
e uma melhora significativa na função cerebral em comparação com o grupo controle. Em um pequeno estudo de 2018, que durou um mês, pessoas com doenças de Alzheimer que tomaram 30 gramas de MCT por dia viram o consumo de cetona cerebral aumentar significativamente. Seus cérebros usaram o dobro de cetona do que antes do estudo. Estudos em animais também sugerem que uma dieta cetogênica pode ser uma maneira eficaz de alimentar um cérebro afetado pela doença de Alzheimer. Tal como acontece com a epilepsia, os pesquisadores não têm certeza do mecanismo exato por trás desses benefícios potenciais contra a doença de Alzheimer. Uma teoria é que as cetonas protegem as células cerebrais, reduzindo as espécies reativas de oxigênio. Estes são produtos do metabolismo que podem causar inflamação. Outra teoria é que uma dieta rica em gordura, incluindo gordura saturada, pode reduzir as proteínas nocivas que se acumulam no cérebro de pessoas com Alzheimer. A dieta cetogênica foi introduzida em 1921 como uma opção potencial de tratamento para crianças com epilepsia. Devido aos supostos efeitos da dieta cetogênica nessa condição, os cientistas exploraram essa abordagem nutricional para outros distúrbios neurológicos. Essas condições incluem doença de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose múltipla. Esses estudos descobriram que a dieta cetogênica melhora os scores de depressão em algumas pessoas com essas condições. Além disso, outra pesquisa investiga uma abordagem cetogênica específica para a depressão. Portanto, esse plano alimentar pode afetar o humor e a depressão de uma pessoa de várias maneiras. Aumento do GABA. O ácido gama-aminobutírico GABA é um neurotransmissor que funciona com outro transmissor chamado glutamato para equilibrar a química do cérebro e permitir que funcione corretamente. O GABA inibe a excitabilidade dos neurônios do cérebro devido ao glutamato, então eles se equilibram. Muito glutamato pode causar ansiedade, que pode ocorrer quando não há GABA suficiente para equilibrá-lo. Uma concentração diminuída de GABA pode produzir uma sensação de ansiedade e pode estar ligada ao transtorno depressivo maior. Fonte confiável de pesquisa em modelos animais e humanos indica que a dieta cetogênica altera a comunicação das células no cérebro e pode aumentar o GABA e reduzir a hiperestabilidade. Melhora na função mitocondrial. Uma revisão de 2022 explica que uma ampla gama de mecanismos relacionados à dieta cetogênica pode ser benéfica para condições neurológicas. Um deles são os efeitos positivos nas mitocôndrias. As mitocôndrias são as fontes confiáveis de energia das células humanas. O cérebro é particularmente dependente delas devido à sua grande necessidade de energia. Uma revisão de 2022 indica que no estado de cetose, os cientistas observaram um aumento no metabolismo mitocondrial e na produção de energia. A dieta cetogênica pode potencialmente formar novas mitocôndrias e melhorar sua função, reduzindo o estresse oxidativo e inflamação e aumentando a produção de energia no cérebro. A disfunção mitocondrial desempenha um papel fundamental na forma como a depressão se apresenta, portanto, a dieta cetogênica pode ser benéfica. Diminui o estresse oxidativo. Uma revisão de 2022 explica que a inflamação no cérebro pode ser parcialmente devida a mitocôndrias disfuncionais que produzem espécies reativas de oxigênio, ROS. As ROS causam estresse oxidativo, que tem links para a depressão de fonte confiável. De acordo com a revisão, mitocôndrias danificadas, excesso de ROS e metabolismo atípico da glicose têm uma estreita relação. A dieta cetogênica pode influenciar esses processos e ser benéfica para a depressão. Regula a função da insulina. A dieta cetogênica pode ajudar na depressão regulando a insulina, o hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. Alguns estudos indicam que o excesso de insulina pode interromper os sistemas de sinalização no cérebro, levando a sintomas de depressão. Devido à sua baixa proporção de carboidratos, a dieta cetogênica pode reduzir as concentrações de glicose e insulina. Isso pode regular a insulina e ter um efeito antidepressivo. Diminui a inflamação. Estudos indicam que a inflamação crônica pode desencadear alterações no cérebro que podem contribuir para a depressão. A inflamação de longo prazo pode fazer com que os sistemas hormonal e imunológico danifiquem as redes no cérebro e causem disfunção. A natureza de baixo índice glicêmico da dieta cetogênica pode ajudar a reduzir a inflamação.
A dieta cetogênica pode ter efeitos positivos em vários alvos implicados em transtornos de humor, incluindo a inflamação. Isso pode ser em parte devido à sua natureza de baixo índice glicêmico devido ao teor reduzido de carboidratos. Não pense na dieta cetogênica apenas como um meio de perda de gordura. Em algumas pessoas, pode reduzir a ansiedade e as mudanças de humor, aumentar o bem-estar e melhorar o sono. Como? Aumentar a conversão do neurotransmissor glutamato em GABA, outro neurotransmissor. Por que essa conversão faria você se sentir melhor? Vejamos os sintomas de glutamato alto. Uma pessoa que tem uma quantidade elevada de glutamato pode apresentar os seguintes: insônia, hipersensibilidade, mudanças de humor, ansiedade social, facilmente viciado, uma pessoa ruim ao fracasso, duro consigo mesmo. A cetogênica diminui o glutamato e aumenta o GABA. Uma pessoa que não tem GABA suficiente pode exibir os seguintes: estresse e ansiedade social, propensão a ter alta tensão muscular, insônia e pensar demais à noite. Madrugador pode acordar às 3 da manhã e não conseguir dormir de novo. Leva tudo para o lado pessoal. Propenso a dores crônicas e dores de cabeça, micção frequente, difícil de relaxar, facilmente frustrado, hipersensibilidade a sons, mais propenso a zumbidos nos ouvidos, mais propenso a fobias irracionais, desorganizado, mais em risco de episódios bulímicos. Você pode ver como alguém com alto teor de glutamato e baixo GABA não se sentiriam bem. Como o glutamato é convertido em GABA, o alto glutamato normalmente vem com baixo GABA. Nesses casos, o problema está na má conversão. E o que os estudos científicos falam sobre o assunto? Eu peguei 3 estudos científicos aqui, mas existem vários outros mesmo sobre esse assunto. O estudo Ketogenic Diet and Brain Metabolism of Amino Acids Relationship to the Anticonvulsivant Effects. Esse estudo diz que em muitos pacientes epiléticos, os medicamentos anticonvulsivantes falham adequadamente no controle das convulsões ou causam efeitos colaterais graves. Um adjuvante importante na terapia farmacológica é a dieta cetogênica, que muitas vezes melhora o controle das crises, mesmo em pacientes que respondem mal aos medicamentos. Os mecanismos que explicam o efeito terapêutico não são totalmente compreendidos. Evidências apontam para um efeito no manuseio cerebral de aminoácidos, especialmente o ácido glutâmico, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. A dieta pode limitar a disponibilidade de oxaloacetato para a reação de aspartato aminotransferase, uma importante via de manipulação do glutamato cerebral. Como resultado, mais glutamato torna-se acessível à reação de glutamato descarboxilase para produzir ácido gama-aminobutírico, o GABA, o principal neurotransmissor inibitório e um importante agente anticonvulsivante. Além disso, a dieta cetogênica parece favorecer a síntese de glutamina, um precursor essencial do GABA. Isso ocorre porque o carbono do corpo cetônico é metabolizado em glutamina e porque na cetose há aumento do consumo de acetato, que os astrócitos no cérebro convertem rapidamente em glutamina. A dieta cetogênica também pode facilitar os mecanismos pelos quais o cérebro exporta para o sangue compostos como glutamina e alanina, no processo que favorece a remoção do carbono e do nitrogênio do glutamato. Outro estudo, The Therapeutic Role of the Ketogenic Diet and Neurological Disorders. A dieta cetogênica é uma dieta com alto teor de gordura, baixo teor de carboidratos e proteína adequada que ganhou popularidade nos últimos anos no contexto de doenças neurológicas. A complexidade da patenogênese dessas doenças faz com que ainda faltem formas efetivas de tratamento. A terapia convencional é frequentemente associada ao aumento da tolerância e ou resistência aos medicamentos. Consequentemente, estratégias terapêuticas mais eficazes estão sendo buscadas para aumentar a eficácia das formas de terapia disponíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No momento, parece que a dieta cetogênica pode fornecer benefícios terapêuticos em pacientes com problemas neurológicos, controlando efetivamente o equilíbrio entre processos pró- e antioxidantes e neurotransmissores pró-excitatórios e inibitórios, modulando a inflamação ou alterando a composição do microbioma intestinal.
Nessa revisão, avaliamos a potencial eficácia terapêutica da dieta cetogênica na epilepsia, depressão, enxaqueca, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Essa revisão fornece evidências de que a dieta cetogênica pode fornecer benefícios terapêuticos em pacientes com problemas neurológicos associados ao aumento do estresse oxidativo e neuroinflamação ou interrupção do metabolismo energético cerebral. A revisão da literatura científica mostra que a dieta cetogênica pode afetar não apenas a progressão de distúrbios neurológicos, mas também o curso e o resultado do seu tratamento. A eficácia da dieta cetogênica foi comprovada na epilepsia e em outras doenças neurológicas, como depressão, enxaqueca e doenças neurodegenerativas, por exemplo, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. A dieta cetogênica também deve ser considerada como opção terapêutica adjuvante em outras doenças neurológicas. E o último estudo, The Role of Ketogenic Metabolic Therapy on the Brain in Serious Mental Illness, a Review, eles dizem que observamos que o metabolismo interrompido da insulina e da glicose cerebral é observado mesmo no primeiro episódio de esquizofrenia sem uso de medicamento, sugerindo que as pessoas com esquizofrenia correm o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, resultando em uma expectativa de vida reduzida. Embora a glicose seja o combustível padrão do cérebro, as cetonas são um combustível mais eficiente para o cérebro. Destacamos evidências de que uma dieta cetogênica pode melhorar os perfis de estabilidade metabólica e neural. Especificamente, uma dieta cetogênica melhora o metabolismo mitocondrial, a função dos neurotransmissores, o estresse oxidativo e inflamação, além de aumentar a estabilidade da rede neural e a função cognitiva. Para reverter o processo neurodegenerativo, pode ser necessário aumentar o acesso do cérebro aos corpos cetônicos. Descrevemos evidências de que os benefícios metabólicos, neuroprotetores e neuroquímicos de uma dieta cetogênica potencialmente fornecem alívio sintomático para as pessoas com esquizofrenia, além de melhorar sua saúde cardiovascular ou metabólica. Revisamos a evidência dos efeitos colaterais da dieta cetogênica e observamos que, embora rica em gordura, melhora vários marcadores de risco metabólico e cardiovascular em indivíduos com sobrepeso ou obesos. Então, ao final, chegamos à conclusão que sim, as dietas low carb e cetogênica fazem muito bem para os neurotransmissores, para a produção equilibrada de neurotransmissores e para a saúde cerebral. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Jojo Low Carb. Espero que você tenha aprendido algo novo sobre a dieta low carb e a dieta cetogênica e como isso pode beneficiar a sua saúde cerebral e bem-estar. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre alimentação saudável e emagrecimento. Ative o sininho para saber quando saírem vídeos novos no canal. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais para receber atualizações e dicas exclusivas. O meu Instagram é @nutri.jojolocarb. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo.